Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais uma Tiger Class. Hoje eu vou trazer um assunto bem interessante, até que a gente teve uma experiência aqui na sala hoje, tá? Na nossa sala educacional que a gente opera com a galera ao vivo, tá? O assunto de hoje vai ser sobre o stop, né? Quando que a gente tem que estopar a nossa operação, quando que a gente tem que permanecer na operação. Então vai ser mais um bate-papo, tá? Não vai ser nada técnico hoje. Então eu vou trocar uma ideia aqui com vocês para que eu possa esclarecer esse assunto para vocês. Até porque a gente teve uma experiência na sala hoje e eu resolvi trazer aqui como assunto da aula de hoje, tá? Então, quando a gente fala de stop, o que é o stop, né? O stop ele é a proteção da nossa operação, tá? Então, é ele que define quando que a gente vai sair, qual que é o nosso limite máximo de perda, né? Quando que a nossa operação está errada, quando que a gente não está com uma leitura correta no mercado, tá? Então, cada um tem um tipo de stop, não existe um só tipo de stop, tá? Cada pessoa tem o seu stop, tem pessoa que usa stop técnico, tem pessoa que usa stop financeiro. O mais importante aqui, eu não estou querendo trazer, não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado. Eu só estou querendo trazer a ideia da experiência que a gente teve na sala hoje, tá? É muito importante que você tenha bem definido algum stop. Não importa se ele é financeiro, se ele é técnico, se ele é baseado em algum indicador, se não é. O que importa é que você precisa ter um stop, tá? A primeira coisa é que você precisa ter um stop. Por quê? A gente sabe, né? A gente que opera o mercado financeiro, a gente sabe que 80% do nosso resultado ele vem do nosso psicológico e 20% é da nossa técnica, tá? Então, quanto mais a gente conseguir tirar a nossa parte psicológica da, da nossa operação, melhor. Porque daí a gente não fica nos atrapalhando, né? Porque por conta do nosso psicológico, às vezes a gente faz uma operação que seria vencedora se tornar perdedora, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui no gráfico. Vamos supor que eu tivesse entrado aqui nessa operação, né? Aqui no rompimento dessa região, tá? Bem nessa região aqui. E vamos supor que eu opere price action puro, né? Análise gráfica pura, tá? Vamos supor que eu seja grafista e que eu não olhe mais nada, beleza? Então vamos supor que eu entrei no rompimento aqui desse fundo anterior, desse pivôzinho, tá? E vamos supor que eu utilize stop técnico, beleza? Então, minha entrada, deixa eu pegar o point fix aqui que fica até mais fácil para exemplificar para vocês. E o mercado tá aberto ainda, tá, galera? Eu acabei de sair, fechar minhas operações aqui e vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então vamos supor que eu entrei aqui nessa região, tá? E eu me baseei no que? No rompimento desse fundo anterior, tá? Aqui no 15 minutos ainda não tinha um pivô claro, né? O pivô aqui no 15 minutos seria esse movimento maior, tá? Que é esse movimento aqui. Então, no 15 minutos seria minha entrada aqui, mas no 5 minutos já daria a entrada aqui atrás, né? Ele já teria antecipado essa entrada. Então, vamos supor que eu fiz a minha entrada nessa região aqui, beleza? No rompimento desse fundo anterior, tá? E vamos supor que eu opere price action puro, né? Análise gráfica pura, tá? Então, minha entrada seria na violação dessa mínima, né? Como a gente pode ver, teve a violação aqui, tá? Ficaria meio arriscado para mim por conta da média de 200 estar aqui, beleza? Mas tem gente que opera gráfico puro, não utiliza nem média, então tem bastante gente que utiliza esse tipo de operacional, tá? Então vamos supor que eu entrasse na violação dessa mínima, então eu entrei na operação neste ponto, tá? E aí o meu stop técnico seria atrás desse fundo anterior, certo? Então, por que é importante a gente ter o stop? Que a gente já tem definido onde vai ser o nosso limite, tá? Então vamos supor que o cara entrou aqui, mas ele não tem um stop
já programado, né? Um stop que ele já tem definido, tá? Como estratégia. E aí o mercado começa a voltar, 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 e ele não aguenta essa volatilidade do mercado e acaba saindo aqui nessa região por conta de acreditar que o trade não deu certo, né? Que ele, pô, vamos supor um cenário como esse aqui. Ele poderia olhar aqui e falar, putz, bateu na média de 200, segurou o preço, vai reverter, vai subir, já veio aqui cento e poucos pontos contra mim, quase 200 pontos contra mim, então eu vou sair porque deu errado o trade. E aí ele sai nessa região. E logo depois, o que ele vê acontecendo? O mercado indo lá buscar os alvos que ele teria pré-estabelecido, né? Então essa é a importância da gente ter um stop, tá? O stop ele é importante por várias razões. Ele é importante por esse fator, que às vezes uma operação que é vencedora por conta do seu psicológico, você faz ela se tornar uma operação perdedora. E também tem outro tipo de situação, que é quando a gente não tem um stop e aí fica operando como se você tivesse caixa infinito, como se a conta fosse infinita, né? Então, a experiência que a gente teve na sala hoje, eu não vou citar nomes, né? Então, o que aconteceu? A pessoa entrou na operação, o mercado veio contra, veio contra, veio contra, não saiu, não saiu, não saiu, né? Se eu não me engano, entrou comprado por aqui na região dos 500. E aí teve o rompimento, permaneceu na operação, não tinha o stop definido, né? Não estou dizendo que ele está errado, tá? O operacional é dele, ele sabe o que ele faz, tá? Então, só dando um exemplo aqui para vocês. E aí chegou aqui embaixo, ele foi estopar, porque não tinha um stop definido para saber onde ele sairia da operação. Então, meio que deixou a operação rolar, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um stop definido, que a gente saiba qual é o limite da nossa operação, tá? Tem operacionais que fazem preço médio contra, mas também, esses operacionais também têm um limite de perda, certo? Nem que seja, tem pessoas que fazem preço médio para corrigir a operação, mas até nesse caso, a gente tem um limite onde a gente sabe que, pô, ali já deu, ali é meu limite de perda. Eu não vou deixar que a operação vá mais do que isso, tá? Comigo aconteceu isso hoje também, o mercado estava bem complicado hoje, então comigo também aconteceu isso. Hoje eu tenho o meu tipo de operacional, o meu gerenciamento de risco. Eu sempre coloco que se eu perder 3 operações seguidas, eu paro de operar, tá? Então hoje, o que aconteceu? As minhas 2 primeiras operações foram perdedoras. A minha terceira operação foi, eu tive um gain que acabou pagando os outros 2 loss, e aí eu continuei operando, né? Porque eu não perdi 3 operações seguidas nem alcancei o meu limite de perda. E aí essa minha terceira operação acabou recuperando meus 2 prejuízos que eu tive. Então eu continuei operando. Mas só que eu já tinha percebido que o meu dia já não estava legal. Porque eu já tinha feito 2 operações e essas 2 operações tinham sido ruins. A minha terceira pagou as 2, beleza, mas eu já sabia que eu não estava num dia legal. E aí eu continuei operando. E hoje minha taxa de assertividade foi de 38%, né? Então é uma taxa de assertividade muito baixa. Mesmo que eu tenha saído no gain hoje, minha taxa de assertividade foi muito baixa. Por quê? Eu estava fazendo coisa que não era do meu operacional, eu não estava respeitando o meu stop, tá? Então eu levei vários loss. A minha sorte é que as operações vencedoras que eu fiz me deram bastante pontuação e acabou cobrindo meu prejuízo. Pode ser que por conta das corretagens, por conta das taxas, hoje eu acabe saindo quase que no 0 a 0. Vai ter um ganho ali, mas só que baixo, tá? Um ganho baixo. Porque eu tive bastante operação perdedora, eu não respeitei o meu gerenciamento de risco. Agora na parte da tarde eu acho que eu fiz 5 operações seguidas perdedoras. Fugi totalmente do meu gerenciamento de risco. E agora no final do dia que eu fiz uma operação que acabou recuperando aí os prejuízos que eu tive, tá? Vou até mostrar para vocês qual que foi.
Esse aqui é o gráfico do dólar de 15 minutos, tá? Então aqui ele formou um ombro, cabeça, ombro, né? Como vocês podem ver. Ah, não tá mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a tela. Aqui eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Então, ó, como vocês podem ver aqui, vou até ajustar aqui para vocês enxergarem melhor. O que aconteceu? Formou aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Um ombro, cabeça, ombro. E aqui eu fiquei levando vários stops porque eu fiquei acreditando no rompimento e aí ele vinha, me estopava, vinha, me estopava, vinha, me estopava. Só que isso aqui não tá no meu operacional. Não tá. E aí eu já vi que eu estava num dia ruim, mas só que eu continuei operando. A minha sorte foi que eu consegui pegar esse rompimento e eu peguei aqui o alvo, saí aqui no 28,5, tá? 48,5, desculpa. Então eu saí bem aqui no topo, nesse topo aqui, tá? E acabou recuperando meus prejuízos. Mas eu não devia ter feito isso, porque eu fugi totalmente do meu operacional, fugi totalmente do meu gerenciamento de risco, tá? Então isso não é um exemplo a ser seguido. Tá? Mesmo que eu tenha saído hoje no gain, eu poderia ter tomado um prejuízo maior do que eu poderia levar, porque eu não segui o que eu tinha planejado. Tá? Então é muito importante que a gente tenha sim um stop definido, é muito importante que a gente tenha alvos definidos, limite de perda, que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo. Tá? É muito importante isso, muito importante, para que os nossos ganhos, as nossas perdas não ultrapassem os nossos ganhos, tá? Para que a gente, no final do mês, a conta feche, tá? Então é muito importante que você tenha definido aí um stop, seja lá qual tipo de estratégia que você vai utilizar. Se você vai utilizar algum indicador, se você vai utilizar alguma média, se você vai utilizar topos e fundos anteriores, tá? Se você vai operar análise gráfica pura, você tem que ter um stop definido. E um limite de perda também. Eu também aconselho a você ter um gerenciamento de risco de acordo com a sua taxa de assertividade no dia. Porque, por exemplo, eu sei que quando eu perco 3 vezes seguidas, meu dia está ruim. E muitos desses dias eu acabo tendo um prejuízo maior do que eu deveria, por conta de continuar operando. Hoje foi um dia que eu continuei operando e podia ter tomado um prejuízo maior do que eu podia. Tá? Então tenham definido isso, definam o stop de vocês, definam o limite de perda, definam um limite de operações para que a gente não entre em overtrading, né, que a gente chama, que é quando a pessoa fica operando sem ter um limite. Então tenham tudo isso definido, bem definido, tá? Porque hoje foi uma experiência que a gente teve tanto na sala quanto eu tive hoje, bastante gente aqui no escritório também teve. Então tenham bem definido isso aí, beleza, galera? Não importa qual tipo de estratégia que você vai utilizar, todas as estratégias funcionam, tá? Todas as estratégias funcionam, basta você saber quando ela funciona, quando ela não funciona, quando ela funciona, quantos pontos dá, quando ela não funciona, quantos pontos de loss máximo ela dá, para que você, estatisticamente, você não acabe levando violinada e ele vá lá no seu alvo. Então, estude bem essa estratégia, faça replay, né? Faça backtest da sua estratégia para que você saiba todos os pontos que você deve seguir dentro dessa estratégia, beleza, galera? Então definam muito bem isso aí para que no final do mês a conta feche, beleza? Forte abraço e até a próxima Tiger Class.